Professor Rodolfo, eu não tenho nem ideia como usar o osciloscópio. Eu tenho ele na minha bancada ou existe um osciloscópio sensacional na empresa que eu trabalho? Eu não sei nem como dar os primeiros passos com esse cara incrível, show de bola e sensacional. Professor, eu tenho medo de usar o osciloscópio e vir a queimar esse equipamento, porque eu sei que ele é super valioso, super importante para fazer análises gráficas incríveis em placas eletrônicas. Como posso medir um sinal com segurança nas placas eletrônicas que eu trabalho no meu dia a dia? Quantos volts esse cara suporta? Até que frequência esse cara consegue fazer análise dos sinais de forma espetacular sem ter atenuação de sinal? Professor, afinal de contas, o que é na verdade um osciloscópio? E onde eu posso aplicar para que eu possa buscar a faixa preta no fantástico mundo da eletrônica? Professor, como operar os menus desse cara que são simplesmente incríveis e que podem trazer análises qualitativas desvendando o mundo eletrônico de uma forma que eu nunca vi anteriormente? Você pode me ajudar? Gente, eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, em parceria com a Rigol Technologies. Então, a partir desse vídeo, vamos começar uma série fantástica chamada Desbravando o Osciloscópio. E nessa série, nós vamos responder todas essas perguntas, tirar todas as suas dúvidas, para que então você possa dar os primeiros passos na utilização do osciloscópio, para que você possa materializar o conhecimento do fantástico mundo da eletrônica, com uma análise gráfica simplesmente incrível, show de bola e sensacional, exibida nesse equipamento espetacular da Rigol Technologies. Eu sei que você quer aprender tudo isso e muito mais, não é verdade? Fica até o final dessa série que está simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! E é claro, pessoal, que nessa série de aulas nós vamos compartilhar com vocês links, arquivos, documentos, questionários para que você possa, junto da família Eletrônica Fácil, buscar a faixa preta na utilização dos osciloscópios de forma incrível, top de linha e sensacional, tá bom? Vamos para cima? Olha só. Pergunta norteadora número 1. O que é um osciloscópio, pessoal? Definição ultra mega importante antes da gente começar a usar esse cara fantástico, top de linha sensacional. Então vamos lá, ó. Não esquece de anotar aí no seu caderno de estudos, tá bom? Um osciloscópio, pessoal, é um instrumento de teste e medição de inúmeros sinais no fantástico mundo da eletrônica. Sinais esses que vão estar em placas eletrônicas, circuitos, sistemas eletrônicos, que basicamente, então, nesse instrumento você vai ter a exibição de um valor lido de um sinal no decorrer do tempo, de forma gráfica maravilhosa, show de bola, proporcionando para você uma análise não só quantitativa da tensão, do período, da frequência, entre outras variáveis, como também qualitativa desse sinal de forma espetacular. E a exibição dos dados medidos pelo osciloscópio vai mostrar então para você o quê? No decorrer do tempo, no eixo X, as variações de amplitude de forma show de bola no eixo Y. E não só isso, como também o perfil do sinal, você vai ver o sinal quadrático, senoidal, triangular, dente de serra, se esse sinal tem interferência, se não tem, se tem picos de tensão, afundamentos de tensão, se ele está com as características que você esperava, se não está, se ele está apresentando um sinal de um componente eletrônico ali naquele terminal, por exemplo, o coletor de um transistor, indicando que ele está com defeito, ou se ele está em saturação, se ele está em corte, tudo isso e muito mais. No eixo Y, nós vamos ter sempre as variações de amplitude de tensão, tipicamente, legal? E no eixo X nós vamos ter o quê? Análise temporal do que está acontecendo com esse sinal no decorrer do tempo de forma show de bola. Legal? Além disso, pessoal, o osciloscópio é uma ferramenta de extrema importância para que vocês, técnicos, engenheiros ou estudantes do mundo eletrônica, robistas, para que vocês possam, basicamente, gente, visualizar os sinais eletrônicos de uma forma que você nunca viu antes, com o multímetro. Onde no multímetro, muitas vezes, você olhava apenas um valor de tensão, ali, 50 volts, 24 volts, 127 volts, mas você não conseguia enxergar de forma gráfica, qualitativa, o que estava acontecendo de verdade no decorrer do tempo naquele ponto no circuito. Se a senoide estava perfeita, se a onda quadrada estava show de bola, se o clock estava ok, se o dado de comunicação serial estava sendo enviado com sucesso,
exatamente da forma com que você está vivendo com o seu Arduino, seu microcontrolador, tudo isso e muito mais. E é claro que esse cara vai medir para você a tensão máxima, a tensão média, a tensão de pico a pico, a frequência, o período, tudo isso e muito mais, para que você possa então detectar no seu circuito se tem algum tipo de defeito, se a manutenção naquele componente tem que ser realizada, se o projeto que você está fazendo de um circuito amplificador, você está tendo um sinal de entrada, ele está respondendo na saída da forma que você esperava. Então, seja na manutenção, no desenvolvimento eletrônico ou simplesmente na aprendizagem de como o fantástico mundo da eletrônica funciona, o osciloscópio é o cara que vai trazer vida a números que muitas das vezes estavam estáticos na tela do multímetro e agora, de forma gráfica, vão ser representados de forma maravilhosa no seu osciloscópio, para que você então possa enxergar de verdade o que está acontecendo nos componentes eletrônicos, placas, circuitos, sistemas e muito mais, tá bom? E meus queridos amigos, alunos da nossa família Eletrônica Fácil, que já deixaram o seu like nessa Masterclass top de linha, quando o professor Rodolfo, que aqui está, fala sobre quantitativo, quantitativo vem de quantidade. Por exemplo, quando você pega o seu multímetro na escala de tensão alternada e mede a tensão que está sobre um determinado enrolamento lá do seu transformador, certo? Por exemplo, aqui nós temos um transformador 12 mais 12, 500 mA. Você mede a tensão RMS, a tensão eficaz de uma parte lá do bobino secundário. Você mede, por exemplo, 12 volts, você está medindo o quê? Uma quantidade, uma quantia de tensão, que significa o quê? O valor RMS medido da senoide que está presente ali no decorrer do tempo. Perfeito? Isso é fantástico? É claro que é, porque com aquele valor de 12 volts ou muito próximo, você pode ter noção se o transformador foi energizado, se ele está emitindo na sua saída um valor de tensão aceitável, tudo isso e muito mais. Porém, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso, tem muito mais valor você enxergar esse sinal aqui para demonstrar esse mesmo valor que você mediu com o seu multímetro, de forma qualitativa e também quantitativa. Porque se você vier, por exemplo, aqui no Measure, tá bom? O botão de medição do nosso osciloscópio. E a gente colocar como fonte, por exemplo, o canal número 1, né? E a gente vem aqui no botão menu, que aqui está. E eu venho aqui, por exemplo, em tensão RMS. Então vamos apertar aqui para baixo o valor RMS. Olha só que interessante, tá? Nós temos aqui que o valor atual é de 14 volts. Olha só que interessante, tá? E aí eu sei então que aqui eu tenho 14 volts de tensão RMS, tensão eficaz do nosso sinal do canal número 1. Esse que é o valor atual, eu tenho o valor médio RMS, tenho o máximo RMS que já foi medido e o mínimo no decorrer do tempo. Ou seja, incrível, show de bola, sensacional. Eu tenho o perfil da senoide, que realmente tanta gente fala quando vai ensinar sobre sinais alternados. Eu consigo ver com propriedade a variação do polo positivo e negativo no decorrer do tempo, provando que esse é um sinal alternado. Eu consigo ver se qualitativamente esse sinal tem algum ruído. Por exemplo, aqui nós temos uma senoide ultra mega bonita, né? Nós não temos nenhum pico de tensão, nenhum afundamento, nenhuma saturação dessa senoide, né? Além disso, quando a gente mede com multímetro, você vê um valor no decorrer do tempo. Se, por exemplo, com o seu osciloscópio da Rigol DS1074Z Plus ou outro osciloscópio da Rigol, você vem aqui na nosso querido menu de medição e você vem aqui e aperta todas as medidas com a fonte no canal número 1, olha só, todas as medidas, o que acontece? Olha a quantidade de variáveis que você vai conseguir enxergar desse sinal amarelo que está sendo desenhado aqui no decorrer do tempo. Então, tensão máxima, que é a tensão lá do nosso querido, tensão de pico do nosso sinal amarelo, então 20 volts, a tensão mínima, o pico a pico, perfeito. Então, você tem o valor RMS, você tem a frequência, né, de 60 Hz, o famoso 60 Hz, o sinal senoidal, o período de 16,6 milissegundos, o duty cycle positivo e negativo, que é a largura basicamente positiva e negativa da nossa querida onda senoidal, tudo isso e muito mais. Então, com esses dados apresentados aqui, com o nosso famoso Measure All, né, todas as medições, mais o desenho do sinal na tela, mais
tudo aquilo que o osciloscópio pode te entregar, você consegue ver a qualidade que aquele sinal que você está medindo está basicamente sendo exemplificado na prática de forma top de linha. E não apenas uma quantidade, apenas um valor que pode mascarar possíveis defeitos, possíveis interferências, possíveis formatos inesperados que aquele sinal pode estar tendo no decorrer do tempo, e tá mesmo. Tá bom? Quantas vezes você não tem uma senoide que está totalmente poluída por interferências eletromagnéticas? Por uma rede de alimentação estar poluída, ou basicamente você estar plugando nela inúmeros equipamentos que podem estar gerando mudanças no perfil senoidal natural de 60 Hz da nossa rede elétrica, né? Quantas vezes sinais harmônicos, né, que podem estar sendo derivados da fundamental de 60 Hz podem estar sendo inseridos aqui, e que, se alocados em outros equipamentos, podem gerar o quê? Danos em diversos componentes eletrônicos. Mau funcionamento nas placas, queima de componentes, de forma com que muitas vezes você nem sabe o porquê, mas é por causa dos ruídos, das interferências, dos sinais harmônicos inseridos na onda fundamental de 60 Hz. Então o osciloscópio é o cara que materializa de forma quantitativa e qualitativa, gráfica e com propriedade e precisão fantástica os diversos sinais no fantástico mundo da eletrônica. E não tem como competir com uma qualidade dessa mostrada aqui no osciloscópio da Rigol, para você aprender, evoluir, crescer no fantástico mundo da eletrônica e buscar a faixa preta de forma show de bola. Não é verdade, pessoal? Se você concorda, deixa a hashtag eu concordo aqui para nós no campo de comentários, o seu like. E agora, vamos que vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 2, galera. Olha só que interessante. Professor Rodolfo, o que eu preciso, quais são os acessórios, os equipamentos, os dispositivos que eu preciso ter em mãos para eu começar a realizar as minhas medições com o osciloscópio para desbravar os sinais nas placas eletrônicas, fazer o mapeamento de diversos pontos de tensão diferentes da minha placa, tudo isso e muito mais. Pergunta ultra mega interessante, né? E aí você deve estar se perguntando o seguinte: professor Rodolfo, você está falando do osciloscópio, mas está analisando um multímetro, né? Você está aí filmando um multímetro de bancada da Rigol, o Rigol DM358E, um multímetro de bancada show de bola. Por que você está fazendo isso se a aula é de osciloscópio? Fala para mim. Porque o multímetro, pessoal, seja o de bancada ou o portátil, ele é um equipamento que a maioria das pessoas que trabalham com eletrônica, técnicos, engenheiros, robistas, amantes desse mundo show de bola já conhecem. Todo mundo tem em casa pelo menos um multímetro amarelinho para fazer as suas medições. E para você fazer as suas medições de tensão contínua, né, você vai usar o quê? As famosas pontas de prova, pontas de medição, né? E aí, essas pontas aqui, elas vão tocar no componente, no ponto da placa eletrônica, que você vai fazer o mapeamento da diferença de potencial entre dois pontos. Correto? E aí, então, você vai medir a tensão elétrica contínua, a tensão elétrica alternada, né? Em alguns casos, a resistência elétrica, mas enfim, a gente está falando de tensão contínua, né? Então, o que você tem que entender, pessoal? Que para você usar o osciloscópio, o que você vai ter que ter também? O aparelho, que é o osciloscópio, que a gente já mostrou para vocês, e a ponta de medição dele, a ponta de prova dele. E aí, com a ponta de prova do osciloscópio, ele vai fazer a medição da diferença de potencial da referência negativa, que vai ser a garrinha de jacaré, que já vou mostrar para vocês, e a ponta de prova, ponta de medição. E aí, fazendo a diferença de potencial, ele vai fazer todo o mapeamento, vai fazer toda a amostragem, cálculos matemáticos para poder mostrar o resultado gráfico daquele sinal para você na tela de forma show de bola. Galera, vamos fazer umas medições de tensão aqui com vocês, então usando um multímetro de bancada, para já mostrar para vocês a aplicação então da ponta de prova do osciloscópio para fazer algo bem parecido então claramente de vocês em relação às medições com o nosso querido osciloscópio, tá bom? Vamos que vamos para cima, ó. Então, medição de tensão contínua, ponta preta, já colocada aqui no nosso querido multímetro de bancada, ponta vermelha também nos locais corretos, perfeito? Agora vamos analisar as medições a serem realizadas na placa eletrônica, tá bom? Olha só que interessante, pessoal, essa aqui é uma placa de uma fonte de alimentação ajustável prontinha, tá? E aqui neste conector de saída, nós temos a tensão ajustada
pelo nosso querido potenciômetro interagindo com o regulador de tensão ajustável LM317. Legal? Fonte essa montada pelos nossos queridos amigos alunos do curso de Eletrônica Fácil. Fechou? Onde eles aprendem a montar essa fonte partindo do absoluto zero, toda a eletrônica embarcada nela, tudo isso e muito mais. E aí o que acontece? Nós temos então aqui no conector KRE superior, conector aqui de cima, né? Que nesse borne aqui é o referencial negativo de saída da fonte e aqui então no outro ao lado é o positivo, tá bom? Então conforme você está vendo, nesse momento nós temos uma tensão sendo exibida aqui no multímetro de 6,36 volts. Legal? Se eu variar aqui o nosso querido potenciômetro, eu vou ajustando então até 1,25 volts, cerca de 1,25 é o mínimo, e girando para o outro lado, nós vamos ajustar até a tensão máxima, cerca de 14 volts, 15 volts, né? Legal? Então, variando aqui, atualizando aqui no nosso multímetro de bancada. Agora que eu descobri então que aqui é o nosso querido referencial negativo, e por que eu tenho certeza que aqui é o negativo? Porque se você inverter as pontas de prova, o que você vai ter de resultado? Gente, você vai ter o símbolo de negativo sendo apresentado aqui no nosso querido multímetro. Por que mostrou uma tensão negativa? Gente, porque o cálculo de tensão, o que é mesmo, gente? É a diferença de potencial entre os dois pontos. Diferença, cálculo de subtração. Perfeito? É sempre o potencial que está na ponta vermelha menos o que está na ponta preta para poder marcar o valor aqui para você. Tá bom? Quando está falando de DDP contínua. Legal? Então, o que está na ponta preta? 14,3. O que está na ponta vermelha? 0. Então, qual que é o cálculo que o multímetro está fazendo? 0 menos 14,3 ou 14,2. Então, 0 menos 14 dá menos 14. Putz, então mostrou negativo, professor, quer dizer que então a polaridade das pontas de prova estão invertidas? Exatamente, então vou voltar a ponta preta, onde é realmente o negativo, e a ponta vermelha, onde é o positivo. Aí sim, 14,2 na ponta vermelha e 0 na ponta preta, 14 menos 0, 14 está sendo mostrado aqui para vocês, legal? Então esse cara aqui, esse terminal é a nossa referência negativa. Então eu posso usar esse ponto aqui como a nossa referência, que eu posso deixar a ponta preta aqui. E aí, daqui, usando como referência, eu posso medir a tensão com a ponta vermelha em diversos pontos da nossa placa eletrônica. Por exemplo, ó, posso vir com a ponta vermelha aqui, ó, ponta preta, aliás, ó, encostar aqui embaixo, ó, lá no nosso conector, lá onde você vai conectar o seu terminal, o seu cabo, legal? E aí, eu quero medir a tensão de alimentação do 4069. Opa, então eu vou encostar lá no pino de alimentação dele, que é tipicamente o pino 2, 4, 6, 7, 8 até o 14, ó. Então esse pino aqui, ó. Opa, está sendo alimentado lá com os 14 volts, legal. Eu quero medir a tensão retificada contínua. Então aqui, ó, saída dos catodos, dos diodos da ponte retificadora. Olha lá que interessante. Tá? Então, saída positiva da ponte retificadora, 16,4 contínuo. Quero medir se essa tensão está chegando no regulador 317. O pino dele de entrada de tensão é o pino número 3. Então, 1, 2, 3, olhando de frente, vou encostar lá no pino, ó, somente nele. 16,2 volts. Perfeito? Quero medir a tensão de saída. Qual que é o pino de tensão de saída? É o pino número 2, somente no pino número 2 para não gerar curto-circuito, 14 volts. Tanto é que se eu voltar aqui o potenciômetro um pouquinho, ó, você vai ver que já vai variar a tensão de saída aqui, ó. 5,27, então no pino 2, que é o pino de tensão de saída do regulador, nós vamos ter que ter os mesmos 5,27. E no dissipador de calor a mesma tensão. Pois o dissipador de calor do 317 tem o mesmo potencial que o pino número 2. Olha lá que interessante, gente. Estão percebendo? Que da hora, que incrível, show de bola e sensacional, tá? Então, pessoal, o fato é o seguinte, que para você medir tensão com multímetro, uma ponta vai sempre ser a sua referência negativa, e aí você vai mudando o local
que a ponta de prova positiva está captando o potencial a ser medido. E aí o equipamento, o instrumento de medição vai fazer a diferença de potência entre os dois pontos, vai calcular tudo o que precisa e vai exibir aqui para você. A diferença é que o osciloscópio, com a sua alta performance, vai gerar toda a análise gráfica. Perfeito? Então, qual é o X da questão? No osciloscópio, tudo isso vai ser feito e quem vai capturar essa DDP vai ser a nossa famosa ponta de prova passiva. Ponta de prova passiva. É essa ponta de prova que é conectada no osciloscópio pelo conector BNC. Legal. E a garrinha de jacaré vai ser a nossa referência negativa. E a nossa ponta de prova vai captar o sinal positivo, ou o sinal que será medido. Garrinha de jacaré, referência negativa. Ponta de prova, sinal a ser captado e analisado pelo nosso querido e amado osciloscópio. E aí, galera, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. Você sempre tem que procurar fazer as suas medições com osciloscópio de forma inteligente nas placas eletrônicas. Por quê? Porque muitas das vezes vai ser muito difícil você conectar a garra de jacaré em muitos pontos da sua placa eletrônica pelo fato da placa eletrônica complicar a sua vida. Por exemplo, ó, nesse conector aqui, fica complicado você plugar a garra de jacaré aqui, né? Ó, tá vendo? Ó? Tá percebendo? Como é que você vai fazer? Complica, tá vendo? Professor Rodolfo, posso pegar, por exemplo, um jumper, conectar no conector aqui na referência negativa e aí conectar a garra de jacaré nele? Pode, é uma alternativa, é uma opção. Mas uma outra opção é você estudar na placa eletrônica, que você vai fazer o seu mapeamento de sinais, onde mais está conectado o negativo. Esse negativo aqui, ele está ligado em quais componentes da nossa placa eletrônica, tá? E aí, ao você deixar a hashtag aqui para mim no campo de comentários, segue a trilha, seguindo a trilha do negativo na placa eletrônica, você vai poder encontrar outros dispositivos que você vai poder, então, de forma estratégica, pegar a sua garrinha de jacaré e fazer a fixação nele de forma show de bola. Desde que a garra de jacaré não toque em mais de um terminal de um determinado componente ao mesmo tempo. Terminais que possam ter potenciais diferentes, um positivo ou um negativo, senão você, na sua medição, vai gerar um curto-circuito na placa, no componente eletrônico, pode gerar algum dano. Legal? Então, sempre a fixação da garrinha de jacaré deve ser feita com a maior segurança possível, da forma mais inteligente possível. Deixa aí a hashtag medição inteligente, tá? Para isso, então, o que a gente vai fazer? Ó, vem comigo que você passa de ano. Esse primeiro polo aqui do conector é o positivo de saída da fonte, o segundo é o negativo. Quando a gente inverter aqui, ó, o que nós vamos ter? Que o primeiro aqui é o positivo e o segundo é o negativo. Então, meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil, o que você tem que fazer? Seguir a trilha. Se aqui nós temos o nosso querido negativo, o que você faz? Ó, você vem com o seu negativo, opa, ó, negativo, opa, negativo chegou aqui. Quem que é esse cara? Ah, esse cara aqui, por exemplo, é o emissor de um transistor. Opa, interessante, legal. E aí você vai seguindo. Negativo, negativo, opa, chegou aqui. Quem que é esse cara? Ah, o negativo de um capacitor eletrolítico. Tá, mas fica difícil medir um capacitor eletrolítico porque o terminal não fica exposto. Então segue. Esse ponto aqui. O que você vai fazer? Você vai analisar. Opa, no potenciômetro é possível, ó, a trilha de negativo vem aqui, interliga nesse cara e nesse. Ó. É possível fixar a garrinha de jacaré nesse cara ou nesse? Opa, vamos lá, vamos virar a placa eletrônica. Então o nosso objetivo é fixar a garrinha de jacaré ou nesse terminal ou nesse. É possível? Vamos lá, ó. Então vou pegar aqui a garrinha de jacaré da nossa ponta de prova do osciloscópio e vamos lá, ó. Opa, olha que top, gente. Olha que sensacional, tá vendo? Esse terminal metálico aqui, ó, do potenciômetro, ele é ligado com o terminal lá de baixo. Então, se eu fixar a garrinha de jacaré aqui, ó, olha lá que interessante, automaticamente eu vou ter continuidade elétrica
com o terminal lá de baixo que está ligado no negativo, então tá show de bola, incrível e sensacional, ó. Olha que fixação legal que gerou. Então dessa maneira eu vou ter a minha medição do negativo, a minha referência fixa, perfeito? Para que então, com a ponta de prova passiva, eu possa pegar e tocar em algum terminal que eu quero fazer alguma medição em específico. Com o chapéuzinho da ponta de prova ou sem o chapéuzinho, ó. Posso tirar aqui, ó. E aí, com a ponta de prova passiva, eu posso pegar e falar, quero medir aqui, ó, a tensão do positivo. Eu venho aqui e toco aqui em cima. Olha lá que interessante, ó. Toca aqui. Ou posso tocar aqui embaixo. Ó. Ou posso tocar, por exemplo, lá no terminal de saída de tensão do regulador de tensão. Então posso vir aqui com carinho, ó. Vamos lá. Toco lá. Pino número 2. Tensão de entrada. Pino número 3. Tensão retificada. Lá na saída dos diodos retificadores. Então vem aqui, toca aqui. Agora eu quero usar o chapéuzinho de fixação. Então vou lá e, ó. Plugo lá no diodo, ó, lá no catodo, ó. Olha lá que show de bola. Então, referência do negativo fixa. E aí, eu vou mudando os pontos que eu vou medir com a nossa ponta de prova passiva conforme a necessidade. Legal? Então, o grande segredo é você fazer a medição ou as medições de forma estratégica na sua placa eletrônica, encontrando um negativo, uma referência negativa de tensão contínua na sua placa de fácil acesso e que ao fixar a garrinha de jacaré nela, não corra-se o risco de essa fixação gerar um curto-circuito na placa. Então a nossa garrinha tocar em mais de um ponto ao mesmo tempo. Legal? Então muito cuidado. Legal? E outro ponto interessante a ser falado também é que aqui, ó, esse terminal da nossa ponta de prova passiva também está conectada à garrinha de jacaré, também é negativo. Então você não pode tocar esse ponto aqui, ó, esse terminal metálico aqui, em pontos positivos da sua placa, porque automaticamente se você tocar esse ponto aqui num positivo, por exemplo, você vai estar interligando o positivo com o negativo, fechando um curto na sua placa eletrônica. Legal? Então muito cuidado com isso também. Então mais uma vez respondendo a pergunta número 2, pessoal, os dispositivos necessários para realizar as primeiras medições é do seu osciloscópio e das pontas de prova, suas pontas de medição. Fechou? Como que você conecta a sua ponta de prova no seu osciloscópio? Legal? Como é que você faz isso? Muito simples, fácil e prático. Ó. Conector BNC aqui da sua ponta e do osciloscópio. Nunca é força, gente, apenas jeito. Isso aqui não é força, é apenas jeito. Pelo amor de Deus, é muito simples, fácil e prático. Ó. Segura com carinho essa ponta de prova. Ó. Você vai com muito cuidado, ó, vai chegar lá no canal do seu osciloscópio. Ó. Só posiciona aqui, ó, posicionei. Posicionei a ponta de prova aqui. Legal? Aí, gente, o que acontece? Ó? Se você tentar entrar na força, ela não vai entrar. Não vai ser fixada, ó. Porque ela tem um jeitinho certinho, ó. Então, você só vem aqui, posiciona ela e aí dá uma giradinha, ó. Ó, vou girar para a esquerda e vai chegar... Ó lá, ó, chega uma hora que ela entra automaticamente, ó. Facinho, ó. Entrou, segura lá atrás, gira para a direita para travar, prontinho. Ponta de prova fixada com sucesso. Mesma coisa lá no canal 2, ó. Vou soltar a ponta. O que você faz, gente? Gira para a esquerda e retira a sua ponta de prova com muito carinho, ó. Vai conectar a ponta de prova, segura lá, posiciona na frente do conector BNC. Se ela não entrar de primeira, não entrou de primeira, o que você vai fazer? Gira para a esquerda, opa, entrou, empurra até o final, girou para a direita, travou, já era. Legal? Bom, pessoal,
aí o que acontece, né? Na verdade, o professor que aqui está, ele já está antecipando as perguntas lá da frente do nosso questionário norteador, né? Então ele é muito apressado porque ele quer ensinar vocês de todo jeito a desbravar o mundo da eletrônica de forma show de bola, tá? Então o que acontece? Tem uma pergunta lá na frente que fala exatamente sobre isso. Tá bom? Professor, como que eu fixo ou onde que eu posiciono a ponta de prova negativa do nosso osciloscópio, tá? Então, eu já antecipei. Legal? Mas vamos lá, que a intenção era falar sobre os dispositivos, né? Mas eu vou já mostrar aqui para você na prática um pouquinho das medições. Legal? Então, garrinha de jacaré, conforme a gente combinou, lá no terminal de referência negativa do potenciômetro, ó. Olha lá. Fechou? Olha lá. Fixado. E agora a nossa ponta de prova, que aqui está. Nós vamos fazer uma medição bem rápida aqui para a gente ir para a próxima questão. Fechou? Porque a gente vai fazer muitas e muitas medições nas placas eletrônicas aqui na série do Desbravando o Osciloscópio. Legal? Então aqui é o nosso canal número 1, canal amarelo. Fechou? Então vamos lá, vamos tocar aqui na tensão de saída, ó. Tensão de saída. Olha lá, tá vendo que a linha amarela do nosso querido osciloscópio já mudou de posição? Ó. Então eu vou segurar a placa aqui para estabilizar. Ó, medição ativa, zerou. Medição ativa, zerou. Toquei lá na tensão de saída, ó. Medição ativa, zerou. Vou tocar lá no catodo do diodo, ó, na saída da retificação. Ó. Opa! Tá vendo que o nível vertical da linha amarela subiu lá em cima? Por que um ficou mais alto e outro mais baixo? Com certeza o potencial da retificação está maior do que o potencial da tensão de saída. Olha lá que interessante, ó, mais uma vez. Ó. Então, ponta de prova, vou tocar lá nos catodos dos diodos. Só para vocês entenderem, tá? Potencial lá em cima. Medir a tensão aqui ajustada, ó. Potencial lá embaixo. O que a gente vai fazer então? Aqui rapidamente, ó, o botão Measure ou Measure. Legal? Vamos aqui na fonte de medição. Quem que é o nosso canal número 1? E aí no canal número 1, vou apertar o botão Menu. E nós vamos medir a tensão média. Então, média é o average, tá bom? É o AVG. VAVG, tá bom, pessoal? Beleza? Então, VAVG. Já vai aparecer aqui embaixo, ó, a medição da tensão. Nesse caso, está mostrando um valor bem próximo a zero. Vou tocar aqui embaixo, ó. Vamos lá? Nesse momento, o VAVG é de 5.15 volts. Legal? Beleza? Ó, toquei lá. 5.15 volts. Vou tocar lá na saída dos diodos agora. Lá na entrada retificada. Fechou? Na entrada retificada, olha só que interessante, que show de bola e que sensacional. 17 volts, então entrou 17. E aí no meu ajuste, saiu quanto aqui, ó? 5 volts. Tá? E aí conforme eu for girando o potenciômetro, olha só que interessante agora. Ó. Você vai perceber que essa linha amarela vai começar a subir. Ó, olha lá, ó. Por que ela está subindo? Porque o potencial de tensão de saída está subindo. 7.8, 8.4, 9.5. Está mostrando tudo aqui para você. 10,5. Olha lá que interessante. Ó. 12, 14 e, no máximo, quase 15 volts. E aí, conforme eu vou diminuindo a tensão, vai descendo a tensão exibida no osciloscópio, vou subindo a tensão, vai subindo a nossa linha vertical de amplitude de medição de tensão. Aqui no nosso osciloscópio incrível, top de linha e sensacional, tá bom? Lembrando que era só para responder a pergunta número 2, mas eu não aguentei. Então deixa a hashtag aí, professor antecipou no campo de comentários. Porque eu gosto de ensinar e não tem jeito, tá bom? É claro que depois vai ter um zoom só nas medições, tá bom, pessoal? Mas vamos para cima, que agora é a hora da pergunta número 3. Sem pular etapa, vamos que vamos, porque juntos somos mais sorte. Meus queridos e amados alunos da família Eletrônica Fácil, a pergunta número 3 fala sobre o seguinte, né? Professor Rodolfo, eu vou comprar um osciloscópio
E eu vejo no mercado o osciloscópio com uma quantidade ultra, mega, infinita de canais. Então, osciloscópio de 2 canais, 4 canais, entre muitos outros canais, para eu capturar diversas medições simultâneas no decorrer do tempo. E agora, qual deles eu devo adquirir para eu fazer os meus projetos, as minhas manutenções eletrônicas, os meus desenvolvimentos, tudo isso e muito mais? Gente, ó, é o seguinte. Então, por exemplo, quando você entra aqui no site da Rigol Technologies, br.rigol.com, você vai em produtos, osciloscópio, por exemplo, tá? E você vem aqui, ó, e você vai ver inúmeros modelos de osciloscópios da Rigol, tá? O osciloscópio que a gente está usando aqui na bancada, que é o DS1074Z Plus, é da série 1000Z, DS1000Z, tá? Vou dar um clique aqui, ó. Nessa série aqui, o que acontece, gente? Vou clicar aqui em modelo. Você vai perceber que os osciloscópios sempre terminam com o código 4, tá vendo aqui, ó? 4, 4, ó. Então, nesse caso aqui, o DS1054, esse 4 aqui do 54 é de 4 canais de medição, tá bom? Assim como o 1074Z Plus, que é o que eu estou usando na bancada ali agora, também 4 canais, e todos esses caras aqui que terminam com 4 são de 4 canais de medição. Também temos aqui no site da Rigol a série 1000E, tá bom? E a série 1000E, se você clicar aqui em modelo, você vai perceber que termina em 2, ou seja, DS1052, DS1102. Esse número 2 quer dizer que essa série é um conjunto de osciloscópios, tem um conjunto de osciloscópios que tem 2 canais de medição simultânea, se assim você preferir. E aí o fato é o seguinte, pessoal. Você precisa escolher um osciloscópio que atenda às suas necessidades práticas de você medir sinais ao mesmo tempo para interpretar o que está acontecendo no teu sistema eletrônico. E aí, por exemplo, se você tem um circuito eletrônico termostato, onde você tem basicamente aqui, ó, uma leitura de temperatura no sensor de temperatura, por exemplo, um sensor LM35. E você quer medir o sinal que está saindo em milivolts do LM35. E ao mesmo tempo você quer medir o valor de tensão de saída na etapa de amplificação do sinal em 10 vezes. Você quer medir a entrada e quer medir a saída. Por que você quer fazer isso? Só porque eu quero pegar, medir a entrada e aí eu tenho um ganho aqui de 10 vezes. Então eu quero ajustar através de um trim-pot aqui chamado R2 exatamente esse ganho de 10. Então a todo momento está comparando a entrada, saída, entrada, saída, entrada. E aí você vai ajustando até que exatamente o ganho de 10 fique show de bola, calibrado e top de linha. Se você quer medir esses 2 sinais simultâneos, um osciloscópio de 2 canais está muito mais do que suficiente. Perfeito? Ah, professor Rodolfo, mas agora eu quero ver o sinal de entrada do sensor de temperatura, eu quero ver a saída amplificada em 10 vezes, eu quero ver também quando que a saída do nosso querido comparador que determina o limite máximo de temperatura do nosso sistema está ativado e quando o limite mínimo está ativado. Bom, se você quer ver então a saída desses 2 comparadores ao mesmo tempo, mais o sinal do sensor de temperatura, mais o ganho dele de amplificação, o que você vai ter que fazer, gente? Você vai ter que automaticamente visualizar 4 canais simultâneos. E pode ter a aplicação que você deseje 6 canais simultâneos. Mas aí você precisa colocar na balança o quê? Exatamente com quantos pontos de leitura ao mesmo tempo você consegue gerar o melhor resultado possível para o teu trabalho. Se você analisar 2 formas de onda simultâneas, tá ótimo, tá show de bola. E depois, se você quiser mais 2, você mede 2 pontos, depois mede outros 2 e tá tudo bem? Pô, beleza, então 2 canais, espetacular. Professor Rodolfo, eu tenho que medir 4 sensores simultâneos para que eu possa ver num sistema automotivo ou numa placa de ar-condicionado exatamente como uma coisa está influenciando na outra. Se eu tenho um desvio de performance, se eu tenho um desvio de formato de sinal, de amplitude, de frequência, protocolos de comunicação. Então, se você precisa ver 4 sinais, 4, e essa é a regra fundamental. Então, via de regra, você escolhe o número de canais do seu osciloscópio a partir do número de sinais simultâneos que tem que ser representados na tela do seu osciloscópio, para que você possa gerar o melhor resultado de interpretação e, com isso, buscar a faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. No nosso caso, o DS1074Z Plus tem 4 canais, então eu posso medir 4 sinais de forma simultânea, de forma incrível. Show de bola, é sensacional.
Fechou? E é claro, pessoal, se você já está curtindo esse vídeo, não esquece de arrepiar o dedo no like, cravar o dedo no like, se inscrever no canal Eletrônica Fácil, porque juntos somos mais fortes, chegamos mais longe e precisamos de você aqui, para que a gente possa juntos buscarmos a faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. Fechou? Se você já está curtindo, deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários e vamos para cima, tá? Pergunta número 4, pessoal. Qual é a tensão máxima que eu consigo medir com o osciloscópio, tá? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de conectar o nosso osciloscópio numa placa, num sistema eletrônico, num circuito que você quer medir e desbravar no mundo da eletrônica, é você saber os limites de operação do equipamento, para você fazer todas as medições com segurança máxima, não queimar o seu equipamento. Por quê? Porque o osciloscópio é um equipamento de um alto investimento e que tem que durar o quê? Basicamente quase toda a sua carreira no fantástico mundo da eletrônica. Pela qualidade que ele tem, pela precisão que ele tem e por todos os recursos que ele vai entregar para você buscar a faixa preta no fantástico mundo da eletrônica. Você é um especialista na área de manutenção, desenvolvimento, programação, comunicação entre placas, circuitos e muito mais, não é verdade? Então você não pode queimar o seu osciloscópio, você não pode realizar medições erradas que vão danificar esse aparelho. Eu não quero isso para mim e não quero isso para ninguém. E é por isso que essa pergunta tem que ser respondida de forma top de linha. Então vem comigo que juntos somos mais fortes, tá? Para responder a pergunta da tensão máxima, pessoal, eu recomendo demais que você baixe pelo menos 2 arquivos sobre o teu osciloscópio da Rigol que você vai ter na sua bancada, tá? Quais são esses 2 arquivos? O primeiro é o datasheet, que é o manual técnico do equipamento, e o segundo é o guia do usuário, é o User Guide. Legal? Mas como que eu vou encontrar, gente, esses arquivos para eu me basear neles na hora que for fazer a minha medição, usar o equipamento, saber todas as características dele? Você vai no site da Rigol Technologies, br.rigol, e vai lá em produtos, né, o osciloscópio, que é o produto que a gente está analisando aqui nessa série fantástica. Qual é a série do teu osciloscópio? É a série 1000Z. Pô, legal. Tá na série 1000Z, aí você vem aqui em manual, ó. Tá? Vem em manual, vai ter aqui automaticamente o datasheet, ó. Você dá um clique aqui embaixo do datasheet, clica aqui, ó. Baixa o User Manual, User Guide. Legal? Quando você abre o datasheet lá na página número 6, então datasheet da série 1000Z, página 6, você vai vir aqui, ó, em Input, tá? Input Voltage, pessoal, máximo Input Voltage. Nos canais de medição analógicos, nas pontas de prova, tá bom? E aí, qual a tensão máxima que a gente pode medir, gente? CAT1, 300 volts RMS. Então, considerando a categoria de medição 1, você pode alocar no canal do seu osciloscópio analógico até 300 volts RMS. Então, agora você já sabe o limite de tensão que essa série pode, basicamente, receber para que possa fazer todas as medições com segurança. Então deixa a hashtag 300 volts aqui no campo de comentários para mim, para saber que você está engajado, participando de forma incrível, top de linha e sensacional, tá? Em CAT1, o que é CAT1, gente? Calma que já a gente vai passar todo esse conteúdo para vocês, ó, fica ligado até o final que tá show de bola. Em CAT2, o máximo que é recomendado, gente, é medir 100 volts RMS. Perfeito? Então você já sabe os limites de tensão a serem medidos no canal analógico. Perfeito? E aqui ainda a Rigol traz que o limite de transiente, ou seja, uma sobrecarga de tensão que ele pode medir por um curto espaço de tempo, tá bom? Que o canal está preparado para suportar até 1000 volts de pico. Legal? Beleza? É o máximo de tensão de transiente, de surto momentâneo que esse cara pode suportar. Legal? No canal digital, gente, que depois, mais à frente, a gente falar mais para vocês, em CAT1 até 40 volts RMS. Fechou? Então, esses são os limites de tensão do osciloscópio igual da série 1000Z. Mas o que é CAT1 e o que é CAT2, pessoal? Olha só que interessante. No User Guide, lá na página 10 de 258 páginas, e olha só, pessoal,
Recomendação top do professor Rodolfo: sempre leia o manual. Sempre leia o manual. Se você ler o manual completo de qualquer equipamento, qualquer componente, qualquer dispositivo eletrônico, circuito, placa, tudo isso e muito mais, você fica faixa preta, você fica especialista naquele equipamento. E com isso, automaticamente você vai usar ele com muito mais autoridade, muito mais segurança. Automaticamente colocando em prática o quê? Um prolongamento de vida útil de tudo aquilo que você está usando de forma incrível, show de bola e sensacional, e colocando o risco de acidentes tendendo a zero. Recomendação: use o manual. Nota isso aí também no campo de comentários, tá? Quando você está aqui no manual do usuário, pessoal, tá bom? Está lá no manual do usuário, o que você quer aprender? Não quer aprender sobre categoria, né? A categoria dele de medição. Então, o que você vem aqui, ó? Você vem aqui no seu navegador ou aí no seu software de leitura de PDFs, aperta Ctrl F nele, que vai abrir a ferramenta de pesquisa, e digita lá CAT, né? De categoria de segurança. E aí você vai apertando a setinha para baixo, ó, até chegar em algum ponto do teu datasheet, do teu manual de usuário, que fala sobre isso, ó. E aqui chegamos então no Measurement Category, ou seja, categorias de medição, tá? Pessoal, aqui no nosso querido User Guide da Rigol, ela está falando muito claro e evidente para você o seguinte: a série DS1000Z, ela pode realizar medições na categoria 1 de medição, no CAT1. O osciloscópio Rigol da família DS1000Z, ele tem como recomendação o que, gente? A medição dos sinais em categoria 1. E aqui tem um warning muito importante que fala o seguinte, ó: este osciloscópio pode ser usado para fazer medições na categoria especificada pelo User Guide, pelo manual. Então fica ligado nisso, tá? Mas, professor Rodolfo, o que é a categoria 1? Eu não sei ler em inglês, eu tenho muita dificuldade técnica de fazer interpretação em inglês, eu tenho muitas dificuldades. Então, não é demérito para qualquer pessoa fazer a tradução, gente. Então, vamos traduzir. Se você não entende o que está escrito no manual em inglês, traduz no português, está tudo bem. Basta você selecionar aqui, ó, o que é a categoria 1. Copia esse texto, cola no tradutor e vamos para cima. Pessoal, vamos traduzir então aqui as definições das categorias de medição, tá bom? Vamos lá, ó. Então, categoria de medição número 1. O que é essa categoria aqui? Tá? Vamos lá, ó. Vamos até esse ponto aqui, ó. Botão direito, copiar. Vamos na ferramenta de tradução do Google e vamos colar, então. Vamos lá, ó. Beleza, vamos ajeitar o texto aqui, ó. Beleza. A categoria 1 de medição é aplicada em circuitos não conectados diretamente à rede elétrica. Olha como o conhecimento é importante, é libertador e pode revolucionar a sua forma de enxergar o mundo da eletrônica e usar com segurança os seus instrumentos para fazer medições de sistemas eletrônicos. A categoria de medição 1 é utilizada para fazer medições de circuitos não conectados diretamente à rede elétrica. Então, gente, muito cuidado. Quando você olha o datasheet e vê que o osciloscópio ele pode, no seu canal de entrada, medir até 300 volts, ele pode realizar essa medição no seu canal de medição analógico. Porém, como esse parâmetro é CAT1, o circuito eletrônico tem que ser isolado da rede elétrica. Ele deve ser isolado da rede elétrica. Através do quê? Através de um transformador isolador. Então, pessoal, não é recomendado na categoria número 1 você fazer medições de circuito diretamente à rede. Por quê? Porque o risco é muito grande. O risco é muito grande. E aí vai ter uma outra pergunta dentro do nosso questionário norteador do aprendizado sobre o osciloscópio, que vai falar assim, sobre os riscos de você gerar um curto-circuito, de você derreter a ponta de prova do seu
O osciloscópio, se você conectar a garrinha de jacaré na sua placa eletrônica num ponto errado, gerando um curto-circuito fase terra, por exemplo, está diretamente à rede. E aí você provocar esse curto-circuito, você pode danificar e queimar o seu instrumento de medição. Então o próprio manual do osciloscópio fala o seguinte, que na categoria 1 você pode medir 300 volts, mas o circuito tem que ser isolado da rede. Então você pode usar um transformador isolador para isolar ele da rede, caso você queira medir tensões em níveis aí de 100 volts, 200 volts, até 300 RMS com segurança. Para fazer a medição com segurança, o circuito tem que estar isolado da rede. Fechou? Isso é a categoria 1. Legal? Voltando aqui no tradutor, tá? Ele fala o seguinte, aqui no complemento da tradução. Os exemplos são medições em circuitos não derivados da rede. Legal? E se forem derivados da rede, eles têm que ser especialmente protegidos internamente. Nós vamos dar uma olhadinha na categoria número 2, tá? O que é a medição na categoria número 2? Ctrl C, seleciona ali Ctrl C. Então, a categoria 1 você já percebeu que são medições de circuitos eletrônicos não conectados diretamente à rede. Ou seja, o circuito eletrônico que você está medindo tem que passar por um transformador isolador para separar a rede do circuito de medição, tá? A categoria de medição número 2 é para medições realizadas em circuitos diretamente conectados a instalações de baixa tensão. São exemplos desses equipamentos e circuitos, medições em eletrodomésticos, ferramentas portáteis e equipamentos semelhantes, tá? Então, pessoal, o datasheet do osciloscópio igual está deixando muito claro para você. Para medir um circuito isoladamente da rede, você pode medir até 300 volts RMS. Com segurança está tudo bem. Se porventura você for medir um circuito conectado à rede, o que você tem que tomar um cuidado muito grande para não danificar o equipamento, o máximo permitido nesse CAT2 é de 100 volts RMS. Ou seja, o datasheet não recomenda que você meça a tensão, por exemplo, da tua tomada de energia de forma direta. Porque, analisa comigo, qual é a tensão da tomada de energia da sua residência? Ah, 110, 127 volts, 115 volts em algumas regiões, 220 volts, não é verdade? Então, pessoal, o datasheet está recomendando que você meça até 100 volts RMS, o que é abaixo do valor que a tensão da rede da sua casa vai proporcionar para você. Então, pessoal, recomendação técnica, tá? Vai medir tensões num valor elevado? Vai medir tensões com o nível da rede? Por segurança, faça o quê? Use um transformador isolador. Porque o próprio guia do usuário está falando que o osciloscópio ele está na categoria 1 de medição. É recomendado que ele meça circuitos na categoria número 1. Então, o trafo isolador, o transformador isolador, que é aquele que o valor da tensão da entrada é o mesmo de saída, ele é crucial para que você possa medir circuitos eletrônicos com segurança e você não venha a queimar o seu instrumento de medição de um alto valor agregado. Dica do professor Rodolfo. Se possível, tenha um transformador isolador para proteger o teu circuito eletrônico, proteger a tua medição e com isso, então, prolongar a vida útil para que você possa trabalhar de uma forma muito mais segura, muito mais confiante e com isso diminua os riscos de acidentes na medição com o osciloscópio. Fechou? Vamos para cima, família Eletrônica Fácil. Gente, quando você adquire o seu osciloscópio e vai começar a fazer as suas primeiras medições, né? Você vai ter que utilizar as pontas de prova, não é mesmo? As pontas de prova do seu osciloscópio, elas vêm junto com alguns acessórios e também é muito importante você fazer o quê? A calibração e compensação das mesmas junto ao seu instrumento fantástico de medição da Rigol, tá? Mas antes disso, olha só, a palavra-chave da Masterclass número 1 é osciloscópio. Anota aí no seu caderno que a palavra-chave da Masterclass número 1 é osciloscópio, pois essa palavra-chave pode ser decisiva para quem sabe você ser premiado de forma incrível, show de bola e sensacional. Osciloscópio, palavra-chave número 1, tá bom? Gente, então olha só que interessante, tá? Primeira coisa,
Quando você vai analisar as pontas de prova, você vai perceber que junto a elas vai vir o que? Identificadores, tá bom? Através de cores, legal, onde cada cor ela vai representar a identificação de um canal de leitura do seu osciloscópio. Por exemplo, então, olha só, a cor amarela vai identificar o canal número 1, a cor azul, canal azul clarinho, né? O canal número 2, a cor rosa, o canal número 3 e o azul escuro, o canal número 4. Legal, beleza? Então, olha só que interessante. Aqui eu já tenho uma ponta de prova onde eu instalei os acessórios de identificação, ó. Tá vendo aqui, ó? Então aqui já instalei aqui o círculo amarelo tanto aqui próximo ao conector BNC que vai ser conectado no osciloscópio, como também na ponta de prova. E vai ficar assim, ó. Isso aqui é muito importante para que quando você for utilizar o teu instrumento de medição, você olha para cá, opa, então eu estou medindo onde? Ah, eu estou medindo aqui a tensão de saída dos diodos. Em qual canal que eu vou ver isso aqui? Ah, amarelinho, canal número 1. Tá bom? Então você bate o olho na placa e na sua medição, você sabe em que canal tem que ser exibido, qual é a cor que tem que ser exibido essa medição que você está fazendo aqui na tela do osciloscópio. Legal? Eu vou colocar aqui para vocês os identificadores de canal aqui na ponta de prova número 2, tá bom? Muito simples, fácil e prático, pessoal. Ó, então eles vêm dessa maneira, ó, olha lá que simples, tá? E aí você vem e vai conectar eles aqui, ó. Então você vem aqui, belezinha, tal. Olha lá, prontinho, ó. Já coloquei aqui. E aí você vai colocar aqui também na sua ponta de prova, legal? Nesse local aqui. Tá bom? Então dá uma abridinha nele e tal. Ó, então vem aqui. Pronto. Encaixou com sucesso. Legal? E na questão número 5, né, pessoal, a gente tem que responder para vocês então como fazer a calibração das pontas de prova do osciloscópio e a compensação da mesma, se assim necessário. Olha só que interessante. Nesse ponto aqui do osciloscópio, ó, ele vem o quê? Com um sinal de teste padrão. Legal? Onde você vai plugar as pontas de prova aqui, para que esse sinal entre nas pontas de prova, você faça a calibração desse sinal aqui na tela do osciloscópio, fechou? E compensa a ponta se assim for necessário, fechou? Então, ó, nesses dois terminais você vai conectar as suas pontas de prova. No de cima, nesse caso, nós vamos ter uma onda quadrada. E professor Rodolfo, qual é o perfil desse sinal? Como é que eu vou saber? Gente, é só olhar no datasheet, tá bom? Basta olhar no datasheet do nosso querido osciloscópio. E lá você vai perceber que no General Specifications vai estar escrito assim, ó, Probe Compensation Output, ou seja, saída para compensação de ponta, para calibração da nossa ponta. A tensão de saída ela vai estar com um perfil de 3 volts pico a pico, aproximadamente uma frequência de 1 kHz aqui, onda quadrada. Legal? E aí o que você pode fazer então? Ah, vamos calibrar somente a ponta número 1. Para começar, por exemplo, então você vem aqui, ó lá. Vem aqui, puxa o chapéuzinho para baixo, conecta lá no seu sinal de teste, ó lá. Fechou? Fez essa conexão, no terminal de baixo você vai plugar a sua garrinha de jacaré, que é a nossa referência de aterramento, a nossa referência negativa. O osciloscópio ele tem aqui um botão chamado de alto, certo? E esse botão, quando você aperta, ele vai fazer o quê? Um autoajuste das suas configurações na escala de amplitude e escala de tempo para exibir o sinal que ele está medindo da melhor forma possível para você, para facilitar a tua vida. Tá bom? Então isso aqui é muito massa para quem está começando na área e está fazendo as suas primeiras medições. Então, conectou a ponta de prova aqui, identificadores através da cor amarela, plugou lá, ponta de prova, medição em 3 volts pico a pico, 1 kHz, garrinha de jacaré aqui embaixo, apertou o botão alto, já apareceu o sinal aqui para você. Legal? Vou apertar aqui o botão Measure. Apertou o botão Measure, pessoal, o que a gente quer medir desse sinal aqui? Aquilo que ele está falando que ele tem como padrão. Ou seja, 1 kHz de frequência, ou seja, 1000 ciclos desse por segundo.
e 3 volts de pico a pico aproximadamente. Fechou? Então o que você vai fazer? Ó, source, o que é source? É a fonte de onde está vindo a medição. Então, source, ó, qual canal que é? Canal número 1. Então, se você quiser mudar o source, a fonte de onde está vindo essa medição, você vem aqui, ó, canal 2, canal 3, canal 4. Então, aqui é canal número 1. Ó. Beleza? E aí, o que nós vamos medir? Ó? Você vem aqui ó, no menu lateral, ó. Menu lateral, medições verticais, perto de novo, medições horizontais. Horizontais sempre tempo, frequência, ciclos, né? E verticais sempre amplitude, nesse caso aqui, medição de tensão. Então vamos medir aqui ó, a frequência, ó. Então ó, menu tal, frequência, já vai aparecer aqui ó, que a frequência desse sinal é de 1 kHz. Então perfeito, o sinal de teste está sensacional. Frequência show de bola. Ah, eu quero medir o período. O que é período? Período é o tempo de um ciclo. Então se acontece em 1000 ciclos por segundo, um ciclo acontece num período de 1 milissegundo. Tá? Para calcular o período, basta dividir 1 pela frequência. 1 dividido por 1000 dá 1 milissegundo. Legal? Ah, vamos medir a tensão de pico a pico agora. Então, ó, menu, VPP, tensão de pico a pico, ó. Quanto que deu lá? 3 volts, ó, VPP. Fechou? E aí você pode mudar a escala vertical, ó, aqui, ó. Para você deixar o sinal com maior amplitude de desenho, de exibição aqui na tela do osciloscópio ou menor, certo? Mudando as escalas de tensão. Por exemplo, olha só que interessante. Colocando 1 volt para cada divisão do osciloscópio, para cada quadrado aqui do osciloscópio, quantos quadrados ocuparam esse desenho desse sinal aqui? Ó? 1, 2, 3. Por isso que é 3 volts de pico a pico. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 500 mili vai pegar uma amplitude de quantas divisões aqui? Ó? 500 mili eu tenho meio volt, 1,5, 2, 2,5, 3. Então pegou 6 divisões verticais aqui. Legal? Assim como se eu colocar aqui, por exemplo, 5 volts ó, por divisão, o que a gente está tendo aqui, gente, em 5 volts por divisão? Nenhum quadrado total, porque um quadrado do total eu tenho 5 volts. Para 3 volts de pico a pico, o que acontece, gente? A gente está pegando então aqui, ó, mais ou menos 60%, né, do nosso quadrado da nossa divisão, tá? E aí vem uma dica muito top do professor Rodolfo, que aqui está para você, depois que você deixou o seu like e você se inscreveu no canal e Escola Eletrônica Fácil, certo? Tá vendo que o VPP aqui, ó, tá marcando um valor de 4,20 volts? 4,20 volts. Aí você deve estar se perguntando assim, pô, professor Rodolfo, mas esse sinal que o osciloscópio está gerando está totalmente errado, totalmente horroroso. Essa medição está horripilante, né? O que está acontecendo de errado nesse caso? O ajuste do desenho aqui, da exibição do sinal está horroroso. Porque você está medindo um sinal de 3 volts e você colocou para 5 volts por divisão. Então você tem aqui 100% da tela de amplitude, né, disponível, você está ocupando o quê? Nem um quadradinho, nem uma divisão. Legal? Então não é que o sinal que está sendo mandado está errado. A medição não está sendo feita da melhor forma possível. São coisas diferentes, tá? Eu provo isso para você aqui mexendo no botão de amplitude. Ó. Olha lá que interessante. Quando eu mexi no botão de amplitude, o sinal ficou ultra mega show de bola na tela do nosso osciloscópio. O que aconteceu? O VPP, opa, 3 volts. Pô, legal, tá? Da mesma maneira que se você pegar aqui, ó, na escala horizontal, ó, e você mexer aqui, ó, olha lá. Como nenhum ciclo foi completo aqui e desenhado na tela do osciloscópio, ele tem dificuldade de falar para você quantos ciclos por segundo e o período dele. Então não é que o sinal está horroroso, está ruim, não. Quer dizer que o ajuste de medição não está perfeito, ou da melhor forma possível. Então você ajusta a escala de tempo. Opa, olha lá que perfeito. 1 kHz, 1 milissegundo, 3,1 volts de pico a pico. Ó. E conforme você vai ajustando a escala de tempo, você vai tendo mais ciclos
por segundo. Então, para que você possa ter uma exibição o mais perfeita possível dos cálculos matemáticos e entregas dos parâmetros medidos pelo seu osciloscópio, o sinal ele deve ser exibido, ele deve ter o seu desenho aqui ocupando o mais perto de 100% da tela do osciloscópio possível. Legal? Fechou? Então lembra bem, 3.08 volts na exibição total do sinal. E aqui, ó. Olha lá, o VPP de 4.8 volts. Tá vendo só, gente? Perfeito? Então, se liga nessa dica do professor Rodolfo. Coloque o sinal ocupando o mais próximo de 100% da tela possível do seu osciloscópio para você ter uma maior precisão nas suas medições. Uma outra coisa que vocês têm que ficar ligados, meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil, é na atenuação da ponta de prova, atenuação da ponta de prova. Essa ponta de prova aqui, da Rigol, PVP 3150, legal? Ela tem a opção de você colocar na atenuação de uma vez ou de 10 vezes, tá? O que é a atenuação? A atenuação tem tudo a ver com diminuição, ok? E aí quando você deixa na atenuação de 10 vezes, pessoal, o sinal que você está medindo, ele vai chegar 10 vezes atenuado no canal do osciloscópio. Por exemplo, se você está medindo um sinal de 10 volts com a ponta de prova, se você atenua ele 10 vezes, quer dizer que você está diminuindo ele 10 vezes. Diminuindo ele 10 vezes, o que vai acontecer? 10 dividido por 10 vai chegar a 1 volt apenas no canal lá do osciloscópio. Você está medindo um sinal de 100 volts e está na atenuação de 10 vezes, ele vai atenuar 10 vezes um sinal de 100 volts. Então, qual a tensão que vai chegar no canal de medição do osciloscópio, gente? É o que está sendo medido, atenuado 10 vezes, ou seja, 100 dividido por 10 vai chegar a 10 volts lá no canal. Se você está medindo 50 volts, está atenuando 10 vezes, 50 atenuado 10 vezes é 50 dividido por 10, vai chegar a 5 volts lá no canal do osciloscópio. Tá entendendo, pessoal? Da mesma maneira que se você deixar em X1, você não está atenuando nada. Tudo que está sendo medido está sendo alocado diretamente lá para o canal de medição do osciloscópio. Então, deixou no X1. Está medindo 5 volts? Chega a 5. X1. Está medindo 40 volts? Vai chegar a 40 volts. Legal? As atenuações, vezes 10 ou vezes 100 em outras pontas de prova, elas servem para quê? Para que você possa medir, então, tensões de um valor elevado de amplitude, para que a tensão elevada ela seja atenuada e chegue aqui no canal do osciloscópio para que ele possa receber de uma tensão de uma amplitude um pouco mais baixa, fazer a medição com segurança. Tá bom? Beleza? Então, fiquem ligados no valor da amplitude da tensão a ser medida para selecionar corretamente ou o X1 ou o X10. Mas já já a gente vai falar mais sobre isso com medições práticas. Legal? Por que eu decidi falar sobre isso nesse instante para vocês? Porque olha só, nesse caso aqui, gente, a nossa ponta de prova está no X10. Ela está no X10 do canal número 1, tá? Perfeito? Então, quando você pluga lá o seu chapéuzinho e a referência negativa de medição, lá embaixo, o que acontece? Você clicando em canal número 1, vai aparecer aqui, ó, a ponta de prova, ela está em qual atenuação? Como que está a famosa probe? Ela está em vezes 10, vezes 1, vezes 2, vezes 5, vezes 20, vezes 50. Então, todas essas atenuações aqui são possíveis, ó. Estou percebendo? Então, se você deixar, olha que interessante. Se você deixar em vezes 10 e apertar aqui, ó, e voltar lá para a nossa medição, a ponta ela está atenuando 10 vezes o sinal e automaticamente, quando você fala que ela está em vezes 10 aqui no osciloscópio, ele compensa matematicamente essa medição. Então, se a ponta está medindo 3 volts de pico a pico, e você atenuou 10 vezes, quantos volts está chegando de pico a pico aqui no canal? 3 dividido por 10, que a atenuação é de 10 vezes. Então está chegando 0,3 volts aqui no canal só.
Só que aí, como você configurou aqui para 10 vezes de atenuação da ponta, ele automaticamente sabe que ele está recebendo 10 vezes menos, então ele tem que compensar matematicamente isso. Então ele está recebendo 10 vezes menos, então ele tem que multiplicar o sinal recebido por 10 para mostrar a amplitude correta aqui para você. Então se ele está medindo 3 lá na ponta de prova, chegou 0,3, para ele mostrar 3 aqui para você, tem que multiplicar por 10, tá bom? Da mesma maneira que se você deixar aqui, ó, tá vendo que tá marcando 3,08, né? Perfeito, gente? 3,08 de pico a pico. Se eu deixar aqui o canal número 1 com a atenuação de uma vez, falando que a ponta de prova tá na atenuação de vezes 1, o que acontece, gente? Ele entende que tudo aquilo que ele está recebendo aqui no canal é o que ele tem que mostrar matematicamente para você no cálculo. Então, quanto está chegando aqui? 0,3 volt, que é 300 mili, não é verdade? Então, ele vai fazer vezes 10 para poder fazer aquela correção da ponta de prova, da atenuação? Não, ele vai fazer vezes 1. Então, 0,3 vezes 1 é 300 mili. É por isso que ele está exibindo 300 milivolt aqui para você. Tá certo isso? Não, porque a ponta de prova está no vezes 10. Então, se a ponta de prova está no vezes 10, mediu 3, chegou a 0,3, você tem que corrigir aqui, multiplicar 10 vezes o que está sendo recebido para poder matematicamente mostrar o valor correto aqui para você. Olha só que interessante isso, né, pessoal? Tá bom? Da mesma maneira, se você deixar aqui vezes 1, ó, vou mudar aqui a chavinha para vezes 1 na ponta de prova, tá? Olha que interessante aqui o que vai acontecer. Tá bom? Vamos mudar aqui a escala vertical. Olha só que interessante, ó. Quantos volts está marcando aqui agora? 30,08. E aí você chega assim e fala, professor Rodolfo, mas eu vi no manual, no datasheet do osciloscópio, e lá ele fala para mim que a tensão de pico a pico é de 3 volts. 1 kHz e não 30. Quer dizer que o osciloscópio está com defeito? Quer dizer que aquele sinal que está sendo emitido está horroroso? Quer dizer que está tendo uma catástrofe eletrônica acontecendo? Não, o que está tendo é uma catástrofe de configuração, tá bom? Uma anomalia de configuração e utilização do osciloscópio, tá bom? Quesito ultra mega básico, mas se você não souber configurar, vai acontecer esses erros de medição aqui, né? É a mesma coisa quando os meus alunos, por exemplo, muitas vezes vão medir a tensão de uma bateria de 9 volts e marca 90 aqui. E fala, pelo amor de Deus, professor Rodolfo, se eu colocar isso aqui no multímetro, vai explodir o multímetro. O multímetro de bateria de 9, ela tá com 90, essa bateria está com o raio do Thor em si, do lado, raio do Thor lá. Uma sobrecarga gigantesca de tensão. Não, gente, é apenas uma sobrecarga de configurações erradas que você acabou de fazer. Se lá na medição está vezes 1, tudo que está sendo medido vai chegar aqui da mesma amplitude. Então está medindo 3 lá, está chegando 3 aqui, correto? Só que você falou para o osciloscópio que ele tem que compensar isso aqui como vezes 10. Ou seja, ele tem que aumentar 10 vezes o valor medido para poder exibir aqui para você. Então ele está recebendo 3, mas está fazendo vezes 10, por isso que ele está marcando 30. Porque você falou para ele que ele tem que fazer essa compensação de 10 vezes em tudo que está sendo recebido para ser exibido aqui para você. Ok? Então você tem que falar assim, ó, o osciloscópio, tudo que está sendo medido está chegando lá no canal. Então tá tudo igual. Mediu, recebeu. Então atenuação de vezes 1. Não precisa corrigir vezes 10. Então, legal, professor. Então vezes 1. Pô, beleza, aí ele volta a marcar os 3 volts certinho para você, tá bom? Então é muito importante você colocar o vezes 1 e o vezes 10 tanto na ponta de prova, de acordo com a necessidade, quanto na configuração do canal aqui do seu osciloscópio, para que ele possa mostrar as medições da melhor forma possível, com a melhor precisão possível aqui para vocês. Ok? Tomem cuidado com o seguinte, pode acontecer... Tá? Já vou avisar de cara para vocês não ficarem preocupados, tá bom? Vem comigo que você passa de ano. Pode acontecer de você colocar, por exemplo, a sua ponta de prova número 2, do canal número 2, aqui no ponto de teste, e ao invés de aparecer uma onda quadrada maravilhosa,
aparecer exatamente os sinais que eu estou mostrando aqui para você agora nessa imagem, tá bom? Imagem essa exatamente retirada do datasheet da ponta de prova, tá bom? PVP 3150 da Rigol. Tá bom? Lembrando que tudo que você precisa aprender, gente, está no datasheet. Tá? O datasheet é a mãe e o pai do conhecimento técnico sobre qualquer coisa. Tá bom? Todas as referências estão lá. E aí você vai ver nessa imagem, basicamente, 3 gráficos. Tá bom? O primeiro, chamado de undercompensated. O segundo, overcompensated. E o terceiro, properly compensated. Ou seja, a ponta de prova, pessoal, ela vem aqui basicamente com um parafuso de ajuste de compensação, tá? Um parafuso de ajuste de compensação. E o que é esse parafuso aqui, basicamente? Na verdade, gente, quando você gira esse parafuso para a direita ou esquerda, você está mudando a capacitância de um capacitor variável inserido aqui na sua ponta de prova. Olha só que interessante, tá? Então esse parafusinho aqui, ele nada mais está fazendo com que aumente ou diminua a capacitância desse capacitor aqui, que trabalha na compensação da sua ponta de prova de medição. Legal? E aí então, se você visualizar um sinal que está basicamente no primeiro gráfico, você tem um undercompensated signal, ou seja, um sinal com baixa compensação. Se você visualizar o segundo, você vai ter um overcompensated, ou seja, um sinal com muita compensação. Então você vai ter que girar aquele parafusinho, perfeito, até que você tenha um sinal 100% compensado, uma onda quadrada retinha, incrível, show de bola e sensacional, igual você está vendo no terceiro gráfico, tá bom? E aí, pessoal, quando você basicamente compra o seu osciloscópio, no próprio kit vem as pontas de prova, os identificadores e a chavinha para você fazer essa compensação, tá bom? Então, olha só que interessante, aqui eu tenho um kit de pontas de prova fechadinho, tá? E essa chavinha aqui, então, é a chavinha que você vai usar para girar esse parafusinho da ponta de prova para deixar ele 100% ok, para que então, girando o capacitor, você ajuste o valor show de bola que faz com que a onda quadrada fique 100% compensada, 100% retinha, maravilhosa e show de bola, tá bom? Mais um cuidado importante, pessoal, esse parafuso aqui e a chavinha dele de ajuste são super sensíveis, tá? Então você deve girar com muito cuidado para que você não venha estragar nem o capacitor variável interno, porque isso aqui não é força, é 100% jeito, e também não estragar a própria chavinha de ajuste, tá bom? Calibrado e compensado o sistema, né? Então compensou as pontas de prova com o capacitor variável lá, girou até formar o sinal quadrado aqui, lindo, maravilhoso, show de bola. Já está prontinho para uso para que você possa então fazer as diversas medições eletrônicas no fantástico mundo das placas, sistemas, circuitos eletrônicos, tudo isso e muito mais. Fechou? Mas muito cuidado no momento da compensação. Fechou? Sensacional, professor Rodolfo, eu já estou desbravando a utilização do osciloscópio aqui na família Eletrônica Fácil. Mas, professor, eu vou comprar o meu osciloscópio e aí eu vejo no mercado osciloscópios de 50 MHz, 70 MHz, 100 MHz, 200 MHz, vários e vários megahertz diferentes. Qual é a diferença de eu comprar um de 50 MHz e de um de 100 MHz em relação ao que eu posso medir com ele? Qual vai ter melhor desempenho para a minha aplicação prática no dia a dia no fantástico mundo do eletrônico? Qual que eu devo escolher, afinal de contas? Que dúvida que muita gente tem, né, pessoal? Você também tem essa dúvida? Deixa a hashtag se você tem dificuldade em escolher qual é a quantidade de megahertz do seu osciloscópio, a famosa largura de banda. Deixa a hashtag eu tenho essa dúvida
no campo de comentários dessa série fantástica chamada Desbravando o Osciloscópio em parceria com a Rigol Technologies, beleza? Pessoal, deixa aqui pra mim no campo de comentários o que você já tá achando, se você tá curtindo pra caramba essa série de conteúdo. Show de bola, porque juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, sim. Fazemos a diferença na educação técnica na área de eletrônica do Brasil e do mundo. Valeu, tamo junto. É claro, façam seus exercícios, baixem seus arquivos e é claro que vem muito mais conteúdo top de linha chegando por aí. Valeu, tamo junto. Fiquem com Deus e vamos pra cima!